Então, nós convidamos os amados para abrirem a palavra de Deus no livro de Jonas e a gente poder ler aqui esse texto. Quem foi encontrando pode ir se colocando de pés. Jonas, capítulo 1, versos 1 a 3. Para a gente falar aqui sobre a vocação de Jonas e a sua reação inicial nesse trato aqui com Deus. A vocação de Jonas e a sua reação. Glória a Deus. Diz aqui a palavra de Deus: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém. Querido Deus, maravilhoso Pai, te louvamos pela tua palavra que nós acabamos de ler nesta hora. Que em nome de Jesus o Senhor nos ilumine e que a gente possa trazer a mensagem que o Senhor quer que a sua igreja escute nesta noite. Em nome de Jesus, abençoa para que a gente possa ser inspirado por ti para falar a tua palavra e que o teu povo seja abençoado nesta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, podem sentar. Meus amados irmãos, quando o casal Caley e sua esposa Sara chegaram aqui ao nosso país, no ano de 1855, com poucos dias eles instalaram a primeira escola dominical do ano. Nessa escola dominical, os alunos dessa escola dominical eram 5 crianças. 5 crianças foram os alunos e a missionária Sarah Poult Caley, ela ministrou a história de Jonas, contou a história do profeta Jonas para eles. E aqui nós não vamos falar todo o livro. Eu creio que ela fez um resumo de tudo e entregou para aquelas crianças naquele dia. E nós aqui, nesta noite, vamos falar um pouquinho deste profeta, um pouco, né? Essa iniciação dessa palavra do Senhor, até o momento em que ele compra essa passagem e vai lá para aquela cidade, fugindo da presença de Deus. Esse foi o intento de Jonas, fugir da presença de Deus. Meus queridos, Deus dirige a sua palavra ao profeta Jonas. Jonas era o seu profeta e ele tinha que contar com este homem para o trabalho de levar essa mensagem, a mensagem que ele queria dar para aquela nação que a gente sabe muito bem que era inimiga de Israel. E o povo de Israel também não gostava deles não, porque sofriam muito na mão dos assírios. A Nínive era a capital da Síria, por volta do 8º século. O seu rei era o Senaqueribe, povo cruel demais. Aquele povo, aqueles soldados, o que eles praticavam de maldade com seus inimigos. E às vezes assim, eu fico até pensando por que sempre existe na história da humanidade, entre os poderosos, a crueldade, a maldade,
assim, o desejo de arrancar tudo e ficar com tudo, destruir tudo e ficar as coisas nas suas próprias mãos. Então eles vão massacrando o que eles podem, o quanto eles podem massacrar, eles massacram. A gente tem a história aí, está repleta de pessoas que foram verdadeiros anticristos, não é? Reis e imperadores, que foram verdadeiras cópias do anticristo. Esse Senaqueribe era muito feroz. Para vocês terem uma ideia, eles, nas suas torturas que eles faziam com seus prisioneiros, com seus inimigos de guerra, depois que eles venciam aquelas batalhas, eles arrancavam a língua, eles arrancavam a língua dos seus, massacravam tanto, era uma coisa triste, eles eram horríveis. Então era um exército terrível. E aí Deus convoca o Jonas para que ele vá entregar uma mensagem para aquele povo. E não seria, irmãos, uma mensagem de consolo, de conforto, uma palavra de conforto, era uma palavra de juízo, era uma palavra dura contra aquela nação. E o Senhor, na mensagem, Jonas vai dizendo, vocês se arrependem. Quando ele começa a pregar, porque Jonas não quis ir para ali, para aquele lugar de jeito nenhum. Mas quando ele começa a pregar, a mensagem dele é a mensagem mesmo, vocês se arrependem, ou dentro de 3 dias, Deus vai subverter isso aqui, Deus vai destruir isso aqui, Deus vai acabar com isso aqui. Essa era a mensagem, foi a mensagem dele durante os dias que ele pregou. Ou Nínive se arrepende, tem esse negócio de estar alisando e fazendo assim aquela mensagem melosa, você é importante, você é uma pessoa especial, você é não sei o quê, para depois trazer a mensagem mais forte. Não, ele entrou mesmo, de sola mesmo, e a mensagem era para ser assim mesmo. Era uma mensagem, ou o camarada se arrependia, ou Deus ia destruir aquela nação que tinha judiado tanto já com o seu povo, já tinha machucado demais o seu povo. Irmãos, nós no começo desse texto aqui, nós encontramos a seguinte palavra: veio a palavra do Senhor a Jonas. Meus amados, Deus prepara os seus profetas e conta com eles. Deus não conta com pessoas que não têm compromisso com Ele. Deus conta com aqueles que, de fato, Deus chamou, Deus escolheu, Deus escreveu seu nome no livro da vida, Deus levou a mensagem de salvação para essa pessoa, e Deus faz todo o preparativo nessa pessoa para que essa pessoa cumpra a vontade dEle. Deus não chama nenhum de nós, irmãos, para sermos bajulados e sermos, sabe, irmãos, pessoas que, digamos assim, é só para ser servido. Não, Deus chama a gente com uma missão. Todos nós temos uma missão. Cada um de nós precisamos descobrir qual a vontade de Deus para nós, qual é a missão de Deus para nós, para que Deus possa contar com a gente. E no momento em que Deus nos chamar para algo assim, até especial, como é o caso aqui, esse caso aqui de Jonas, que ele era profeta, e comumente ele estava denunciando o pecado do seu povo, mas para ir para uma nação inimiga, sair do seu próprio país para ir para um outro país, aí a coisa era mais séria mesmo, principalmente para uma nação inimiga. E Jonas, ele tinha plena consciência de que se aquele povo se arrependesse, Deus, sendo misericordioso, Deus não iria destruir aquele povo. Deus ia se mostrar favorável para aquele povo. Então, por causa disso, que Jonas, como se diz assim, amarrou o bode e não quis ir para ali de forma alguma.
porque ele sabia que a misericórdia de Deus é grande, que Deus é bondoso, e quando a mensagem chega para o pecador, quando Deus manda a gente pregar para um pecador, é porque Deus quer fazer uma obra na vida daquela pessoa. E aí o profeta não quis. Então isso é uma lição para nós. A palavra de Deus vem para nós. Como é que a palavra de Deus vem para nós? Como veio para lá para Jonas? Como vem para nós a palavra de Deus? Muita gente pensa que Deus vai falar ao nosso ouvido. Muita gente pensa que Deus falará conosco como falou com Moisés. Só com Moisés ele tinha aquela intimidade de falar com ele face a face. Deus fala com a gente de um modo diferente. E talvez Deus tenha falado com alguns profetas, falando de uma maneira assim, mais audível, mas na maioria das vezes era em sonho, em revelação, ou através de impressão íntima, através daquilo que a palavra de Deus está dizendo, e que chega na consciência da pessoa, e a pessoa está dizendo, isso aqui é Deus, eu tenho que ir, eu tenho que fazer a obra dele. Então, no nosso relacionamento com Deus, Deus então nos fala através da sua palavra, não através de outros meios. Jonas ouviu a voz de Deus, e nós também, nesta noite, Deus está aqui, tratando aqui conosco, Deus está falando conosco, Deus está dizendo que nós fomos chamados por Ele com uma missão especial. Qual é a missão que Deus deu para nós? Pregar o Evangelho. O Senhor disse, ide e pregai. Essa missão que Deus deu para Jonas, é a missão que também é nossa. É a nossa missão também, falar da parte de Deus para as pessoas. E como eu posso dizer para vocês assim, existem missões especiais, como esse caso de Jonas aqui, era uma missão que fugia da rotina. Muitas vezes Deus chama alguns de nós, algum jovem, prepare esse jovem, ele chega por aqui, assim como quem não quer muita coisa, mas aí dia a dia essa pessoa vai se firmando, vai se tornando uma pessoa assim mais, digamos assim, mais amante do Senhor, amando mais a oração, trabalhando mais na igreja. Isso é um preparo de Deus. Deus está preparando você para uma coisa grande, para uma missão talvez não apenas na igreja, mas talvez uma missão fora da igreja, uma missão em uma cidade, uma missão em um outro estado, uma missão em um outro país, por que não? É assim que Deus trabalha. Deus tira seu povo. Olha, você veja lá, na igreja de Antioquia, nos primórdios logo da igreja, existia profetas, existia mestres, existiam pessoas que eram importantes dentro da própria igreja. E aí eles jejuando e orando, o Espírito Santo disse, me separem aí a Saulo e a Barnabé. As duas pessoas assim de mais importância ali dentro da igreja, que tinham um ministério mais, alguém já disse, Deus tomou o que melhor tinha naquela igreja para fazer a obra dele, para fazer a obra missionária. Então, meus queridos, tudo é na igreja, tudo flui através da igreja. Não é fora da igreja, é através da igreja. Porque o relacionamento direto de Deus é com sua igreja. O relacionamento de Deus não é fora da igreja. Ele chama as pessoas que estão lá no mundo e planta elas na igreja para que essas pessoas possam, a partir daí, também ir lá buscar os que estão lá fora. Né, amados? É na igreja que Deus trabalha, na vida das pessoas. Começa às vezes na vida de crianças, vai começando, vai trabalhando, tudo é um aprendizado. Vai para a escola dominical, aprende lá na salinha deles, começa a aprender corinhos, começa a aprender a história uma história
como essa história do profeta Jonas, começa a aprender a história de Davi, e aquilo vai internalizando nele um chamado divino, até que chega um dia em que ele sente uma necessidade grande de se arrepender e de se converter, de entregar sua vida para Jesus Cristo, porque muitas vezes a gente pensa assim, nasceu num lar cristão, então já é crente. Não é assim. Nasceu no lar cristão, então já está salvo. Não é assim. Precisa passar pela conversão. Precisa nascer de novo. Não é porque nasceu desde ouviu a palavra de Deus ainda no ventre, nasceu praticamente na igreja, como se diz, e com poucos dias a mãe já começa a trazer para a igreja, e aqui ela está ouvindo, está às vezes dando aqueles gloriazinhos dela, aqueles gritinhos que é de louvor a Deus mesmo, e aquilo tudo é Deus trabalhando, até que daqui a pouco a criança está tocando aqui alguma coisa, está com um cântico, está distribuindo literatura, está entrando para um departamento. Tudo isso é um preparo de Deus para que ele possa enviar. O Jonas era um profeta lá, filho de profeta também. Amitai era um profeta também. Então, quer dizer, desde o berço, esse homem já convivia nesse ambiente de ouvir a voz de Deus e entregar a palavra de Deus e confrontar as pessoas lá, o próprio povo deles ali em rebeldia, e eles dando mensagens duras. E aí Deus se relaciona com esse povo, preparando esse povo. Aí no momento que Deus precisa, vá fazer a obra, aí ele vai para outro lugar. Não vou não. Ou Deus coloca a pessoa para fazer a obra, e não quero fazer mais não. Isso não é bom, irmãos. Isso não é a atitude de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Uma atitude que vai glorificar a Deus, ou uma atitude que vai enaltecer essa pessoa, que vai fazer ele crescer no reino de Deus, algo que possa se dizer que é algo bom para a sua vida espiritual, para a sua vida ministerial. Ele precisa, desde já, aprender a obedecer a Deus. Então a palavra do Senhor vem, como é que ela vem, irmãos, para nós? Deus se relaciona para nós através das Escrituras Sagradas, de uma maneira explícita. Os mandamentos de Deus, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo, tudo está sendo aqui na palavra de Deus. E existem coisas que não são explícitas, mas que são, como se diz assim, estão inseridas aqui. A pessoa vai entendendo. Alguém às vezes pergunta assim, determinada coisa é pecado? Aí você diz, Aí você me prove aqui na Bíblia. Aí você não vai encontrar um mandamento assim, não jogue free fry. Vai encontrar esse mandamento? Não. Mas Deus quer que você jogue free fry? O que é que Deus quer da sua vida? Deus quer que você jogue free fry, ou que você se afadigue na palavra dele, que você vive em oração, ou que você pratique um esporte que seja bom para a sua própria saúde. O que é que Deus quer? É você ali direto nesse negócio. Deus quer isso para você? Isso edifica em quê? Não, mas não está escrito, me prove na Bíblia. Irmãos, não é preciso, não. Porque você vai deduzir pelo Espírito de Deus, você vai deduzir pela ética cristã, você vai deduzir que isso aí não é coisa que Deus se agrade. Deus não tem interesse nisso. Aí ele vai contar com um jogador de free fry, ou ele vai contar com alguém que ama a palavra dele, que prega a palavra dele. Com o que é que ele vai contar? Ele vai contar com um jogador de free fire? Vai, irmãos. Não, vá treinando aí o dia todinho. Aí depois eu vou usar você nisso. Deus vai usar você nisso? Não. Então não há um mandamento explícito, mas implícito há. Você chega aí, isso é pecado, não sei o que. Isso glorifica a Deus. Isso é da vontade de Deus. Isso aí edifica você. Isso aí faz parte da missão. Isso aí é conduta para o santo. Não. Então Deus vai falando. E principalmente o seguinte:
aquilo ali, irmãos, que muitas vezes você está fazendo, eu tirei aqui um exemplo apenas, de uma coisa vã, de uma coisa que não traz proveito nenhum, porque, irmãos, pecado não é apenas aquelas coisas que causam estrago moral, não. Pecado é qualquer coisa que não está de acordo com a lei de Deus. Qualquer coisa que não está de acordo com a lei de Deus, que não está de conformidade com a lei de Deus, com a natureza de Deus, com o projeto de Deus, qualquer coisa que não está de acordo com o projeto de Deus, é pecado. A gente não vai encontrar um mandamento dizendo aqui que não devemos fumar. Mas é pecado fumar ou não, irmãos? É ou não? É ou não, gente? Então, não está escrito, não fume cachimbo, não fume charuto, não está escrito isso não. Ah, é porque não está escrito, eu posso fazer. Não, irmãos. Não, porque se a Bíblia fosse escrever aqui a quantidade de pecado que o diabo cria todo dia, não tinha Bíblia do mundo que era ser um, sei lá o quê. Tinha que ser em arquivo digital, não seria em papel, não tinha condições. Porque todo dia o demônio está criando coisa nova. Então, queridos, Deus fala para nós através da sua palavra. Se Deus deu um mandamento para a gente pregar a palavra e a gente se recusa a pregar, ou a gente facilitar, muitas vezes a gente fala pregar, não é necessariamente a gente ter que ser um bom orador, a gente ter que, saber pregar para multidões, pregar na igreja. Não, a gente prega de várias maneiras, irmãos. Eu só sei pregar assim, eu só sei entregar uma literatura. Está pregando a palavra de Deus. Eu não sei nem entregar uma literatura, eu não sei, que é impossível a pessoa não saber entregar um pedaço de papel. Não é assim, irmãos? Agora, se a gente tem temor, se a gente tem preguiça, se a gente não liga, se a gente não acha que isso não vale nada, se a gente não acha que uma literatura é capaz de converter uma vida, porque na literatura tem uma mensagem de evangelização, tem uma mensagem de arrependimento, tem uma mensagem que chama a pessoa para Jesus Cristo. E se nós não acreditamos que essa palavra é importante para salvar um pecador, então a gente também realmente, não, irmãos, aí eu não vou distribuir, isso não vale nada não. Eu ouvi uma pessoa uma vez dizer, entregar uma literatura, isso não vale nada não, a pessoa tem que pregar com o microfone, mas não é todo mundo que sabe pregar com o microfone, não é todo mundo que sabe chegar para a pessoa e abrir a Bíblia e ler versículo para ele, para essa pessoa. Então existem outras maneiras de você fazer com que a palavra de Deus seja engrandecida. Às vezes, a pessoa não sabe fazer determinadas coisas, mas sabe fazer outras coisas que é para o bem do Evangelho. Às vezes até a própria conduta da pessoa, a maneira como a pessoa faz os seus tratos, a maneira como a pessoa negocia, a maneira como a pessoa trata seus clientes, a maneira como a pessoa honra os seus tratos. Isso é uma coisa interessante. O Luís de Carvalho, quando ele se converteu, ele era um seresteiro, Luís de Carvalho. Ele cantava nos bares, tinha muitos contratos, e ele aceitou o Evangelho no meio de uma quantidade de contratos muito grande que ele tinha. Aí quando ele aceitou o Senhor Jesus, ele chegou para o pastor e falou o seguinte: pastor, eu tenho muitos contratos. Ele disse, cumpra os contratos. Disse, mas agora eu sou crente, cumpra os contratos. Pode honrar seus compromissos todinho. Depois você vai só para Jesus. Entendeu, irmãos? Cumpra os seus contratos. Porque se tem alguém que tem que ter palavra, é o crente. Jesus disse, seja a tua palavra sim, sim. E não, não. E ele disse, o que passar disso é do Satanás. Então, até nisso, irmão, alguém disse, rapaz, isso aqui é um crente, eu confio nele, faça meu trabalho, você vai fazer um bom trabalho para mim, você vai ser uma bênção, você vai abençoar meu trabalho aqui, você vai abençoar o meu estabelecimento, como José, quando chegou lá no Egito, o que foi que aconteceu? Observou lá o comandante lá do exército, da maior potência do mundo,
observou lá e eu disse: eu quero esses camaradas como escravo. E com pouco tempo ele descobriu que tudo que José fazia prosperava, e ele exaltou José a uma posição de mordomo, confiou tudo a ele, confiou tudo. Confiou tudo. Ele só olhava, ele não sabia de nada, estava tudo na mão dele, e Deus fazendo aquele homem prosperar de uma maneira especial, porque era um servo de Deus que estava cuidando das coisas. Então isso é glorificar o nome de Deus, isso é fazer com que o nome de Deus seja reconhecido. Pois bem, mas tudo isso para eu dizer para vocês que Deus prepara o seu povo e fala com ele e dá missão para ele, e ele não pode fugir dessa missão. Tá certo, irmãos? Aí eu disse para vocês que Deus fala para nós através dos seus mandamentos, através da sua palavra, de uma maneira explícita, de uma maneira clara e de uma maneira implícita, porque está embutida a vontade de Deus em coisas que não está clara nas Escrituras Sagradas. E existem missões especiais. Jonas recebeu uma missão especial para pregar para 120 mil pessoas, uma das nações mais importantes da sua época, uma nação feroz, uma nação inimiga, para ouvir um profeta, um homem desarmado. Não era um homem que estava lá para guerrear nem nada, mas para trazer uma mensagem do Deus vivo e verdadeiro. E para trazer uma mensagem, irmão, não era uma mensagem, como eu disse para você, uma mensagem melosa, uma mensagem que acaricia. Você é uma bênção, você é não sei o quê, Deus vai te abençoar, está aqui a chave do carro, está aqui, assim, você vai casar nesses dias você casa. Deus está dizendo, você vai casar, e haja, entendeu? Não, sim, era uma mensagem que a nação tinha que, ou a nação mudava aquela maneira de agir, ou Deus iria arrancá-los da face da terra. Deus ia subverter aquela nação. Deus ia destruir aquele povo, talvez como destruiu Sodoma e Gomorra. E eles sabiam da história. E essa foi a linguagem de Jonas. Deus vai subverter isso aqui. Quando ele começou a pregar, foi assim. Então, muitas vezes a gente olha assim, olha, Deus, eu tenho que pregar a palavra de Deus. Mas, meu Deus, eu deixar que outro faça. Quando você chega aqui e escuta a mensagem que é para pregar, é Deus que está falando com você, irmão. É Deus que está dizendo para você, você tem que ir, homem, você tem que ir, mulher, você tem que ir, criança, você tem que ir, jovem, você tem que anunciar, você tem que falar, você tem que ser bênção, você tem que ser luz lá no seu ambiente de trabalho, você tem que ser luz lá na sua escola, você tem que ser luz lá na sua vizinhança. Alguém tem que olhar para dizer, esses meninos são diferentes, esses meninos são crentes. Alguém tem que olhar para você, se não for com palavras, como disse um servo de Deus, pregue, se preciso, use palavras. Pregue a palavra de Deus. Pregue o evangelho, se for preciso, use a palavra. Isso quer dizer que você deve ter uma conduta tão especial como um servo de Deus, que as pessoas ao olhar para você ficam admiradas. Pode até ter raiva de você, porque não consegue ser como você é. Entendeu? Pode até ter raiva. A Bíblia diz que isso é possível, mas não porque você provoque, porque você seja a causa deles terem raiva de você. Então, aí às vezes Deus dá para a gente uma missão especial também. Você já prega, você já faz coisas que tem que fazer, mas Deus diz, você vai fazer isso, você vai falar ali, você vai falar para aquele homem, meu Deus. Aí você vem assim na sua mente, Deus, eu tenho tanta vontade de pregar o evangelho para esse homem, para essa mulher, mas esse homem é tão religioso, se eu for lá, ele solta os cachorros em cima de mim, ele é capaz de me estraçalhar. Ele é capaz de dar na minha cara. Mas a imagem está dizendo, você tem que ir. Se prepare e vá. Se prepare, se disponha e vá. Você diz, como o Ananias, que foi aquele homem que batizou Paulo. Logo que Paulo foi convertido pelo Senhor, repare, Paulo ia numa missão para destruir os crentes. Aí Deus se revela para aquele homem. Deus já vinha falando para ele de várias maneiras.
Deus já vinha fazendo coisa na cabeça de Paulo, deixava ele com a cuca quente. Aí Jesus pessoalmente se revela para ele. Aquilo ali foi algo, um chamado especial de Paulo. Aí ele sai cego, guiado pela mão do povo. Como alguém já disse, o touro brabo estava manso agora, caído no chão, cego. Pegam os companheiros dele, leva ele e deixa ele lá na cidade de Damasco. Deu endereço e tudo. Lá na Bíblia tem o endereço onde ele ficou e tudo. Rua Direita, número 42, se eu não me engano. E ele ficou lá, numa casa lá, 3 dias e 3 noites, orando, agora já com uma nova mentalidade. Mas ninguém sabia dessa mudança brusca na vida daquela fera, na vida daquele homem que obrigava as crianças a blasfemar, na vida daquele homem que chicoteava os crentes, que mandava matar e tudo mais. Todo mundo tinha o maior medo de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso vem aí, fecha as portas, acaba o culto. É Saulo de Tarso, se esconda aí dentro onde puder se esconder, se escondam, que Saulo de Tarso chegou na cidade. Era assim, Saulo de Tarso. Aí ele vai agora um leão transformado numa ovelha. Agora era uma ovelha. Aí Jesus fala com um homem, um servo dele, chamado Ananias. O Senhor se revela para Ananias e fala para ele: vai lá na rua direita, lá na rua direita, número 42, Saulo de Tarso, ele está orando, e eu já dei a visão a ele, que vai entrar e ele vai ver você e tudo, ele já viu você. Aí Simão, a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus, um homem piedoso, segundo a lei de Deus. Aí ele estremece: Senhor, tu não sabes quantos males esse homem tem feito aos teus santos? Aí o Senhor disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele quanto importa sofrer pelo meu nome. O Senhor, ele disse: Senhor, ele quer dizer: Senhor, o Senhor vai me botar na boca do leão? Faça isso comigo não, Senhor. Aí o Senhor disse: vai, você vai. E ele foi lá, entrou na casa, o homem estava orando, e ele: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a ti, aquele que te apareceu no caminho, ele me enviou a ti, para que tu vejas o santo, para que tu sejas batizado, e tu recobres a visão e tudo mais, e pregou para ele. E ele foi batizado ali dentro de casa mesmo, irmão. Não foi no tanque, não foi na rua não saiu lá para o rio do Damasco não, foi ali mesmo. Ele estava sentado, ficou de pé e foi batizado. Como? Me respondam aí, como? Não é, irmãos? Glória a Deus. Então, mas o homem estremeceu: Senhor, então tem missão. E Deus fica dizendo assim, disse: prega o evangelho para essa pessoa. Prega o evangelho para essa pessoa. Você vai escutando a voz de Deus. Quer dizer, uma missão especial. Aí aqui o homem de Deus escuta a voz de Deus, não é? E Deus diz assim: se dispõe-te. Se dispor quer dizer se preparar. Se dispor não é apenas dizer eu estou aqui à disposição, não, é se preparar, pegar a bagagem, o que for necessário, tá certo? Se preparar espiritualmente, se preparar no jejum, na oração. Senhor, vou ter que pregar para aquela pessoa, Senhor, aquela pessoa ali, então se prepara, se disponha, quer dizer, se prepare espiritualmente, se prepare com jejum, se prepare com oração, se prepare com uma mensagem também, o que for necessário. Jonas, no caso, ele tinha que se preparar. Ele ia para um lugar que era 800 quilômetros distante do seu país, ia para outro país. Se fosse hoje, tinha que ter passaporte, tinha que ter tudo isso, tinha que ter essa preparação todinha. 800 quilômetros, tinha que ir pelo deserto, atravessar o deserto para chegar lá, de Israel para Nínive. Aí o Senhor disse: se disponha. E ele escuta a voz de Deus. Aí agora,
vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Foi isso que eu disse para vocês. Você não vai lá com uma mensagem açucarada. O Senhor disse: clama contra ela. Clamar é pregar. É pregar o clamor aqui, irmãos, como João Batista apareceu no deserto. Voz do que clama no deserto. O João Batista era o pregador, era o profeta, clamando contra o pecado do povo e também avisando esperança para o povo. Mas era coisa muito séria e o povo viu. Aí clama contra ela. Por que clamar contra Nínive? Porque a sua malícia tem subido até mim. Então Deus pode dar uma missão especial para nós, a qualquer um de nós, para pregar contra o chefe de uma gangue. E aí, Senhor, você não vai me ouvir? O Senhor não quer saber disso, Senhor. Não, acho que isso é uma alucinação. Isso é alguém tem que pregar para ele, irmãos. Aquele homem tem uma alma. Vidas dessa natureza têm sido mudadas? Existe alguma pessoa que era até perigoso no mundo do crime e foi mudada? Existe alguma testemunha? Existe, irmãos? Existe uma nuvem de testemunhas. Existe uma nuvem de pessoas que eram, sabe, irmãos, violentos, que eram ninivitas da vida e comandavam um exército de ninivitas, mas que Deus entrou na vida dessa pessoa e transformou essa pessoa. Tem ou não? Tem sim, irmãos. Tem. Estava conversando com um jovem na escola dominical. Da gente, conta um pouquinho aí do testemunho aí. Você sempre, aí eu olhei para ele assim: você sempre foi uma pessoa. Ele disse: eu já fiz tanta coisa, pastor, eu já fiz tanta coisa. Ele não quis nem dizer. Eu fiz nem tanta coisa, eu já fiz. O senhor nem queira saber. Então, irmãos, mas o evangelho é o poder de Deus. O evangelho transforma, é Deus que transforma, é o Espírito Santo que opera. É uma mudança de vida, é um novo homem, uma nova mulher. É algo novo que Deus faz. Eis que faço novas todas as coisas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A gente precisa acreditar nessa mensagem. É uma mensagem poderosa, irmãos. Talvez você nunca pensou em pregar para um companheiro de trabalho seu. Talvez você comece a pensar. E desde já, eu nunca preguei para minha patroa, meu patrão, mas você tem que pregar para ele e eu para ela. Eu nunca preguei para minha professora. Mas por que não pregar para ela? Como é que eu vou pregar? Deus vai dar as diretrizes para você. Deus vai dar. Quando nós aceitamos o evangelho, nós trabalhávamos na empresa ali, ó, cobrador e motorista. Quando chegava assim, era um pega-fogo, irmãos. Era um pega-fogo. Aí eu, presbítero Sandoval, a gente pregou o evangelho para aquele povo. E de vez em quando, gente que a gente nunca esperava, a gente pregava e depois sair. Aí de vez em quando aí chega Luiz Dias, todo no meio da, vou andando por aí. Aí chega Luiz Dias, aí eu olho para um lado, para outro, para trás. Não está me conhecendo não? Rapaz, eu não sou bom de memória fotográfica não. Aí, rapaz, eu sou fulano, rapaz. Ah, pelo amor de Deus. Ah, rapaz, que prazer. Paz do Senhor. O quê? Ele. Paz do Senhor. Eu sou crente. Rapaz, é mesmo, rapaz. Como Deus é bom, quem diria, hein? Quem diria? Isso é um moço lá na igreja, lá na empresa. A gente pregava para ele e ele ficava assim meio. Hoje é pastor de uma igreja lá em Bahia, o irmão Oliveira. Tinha uma igreja grande. Chegou lá num bairro, lá em Bahia, que só tinha lama, onde os siri, os caranguejos velhos, só você vendo. Começou a pregar para crianças pobrezinhas, pregando para aquele povo ali. Fez um time de futebol para eles, para
Disse, só joga no meu time se eu discipular. Tá certo. Aí quando terminava o jogo, uma sopinha, a esposa dele tirava a lenha dos meninos, os piolhos, o negócio. E eles foram crendo, os pais foram vindo. Hoje você vai lá em Bahia, uma igreja modificou o bairro, irmão. Sim, a mensagem do Evangelho é poderosa, irmão. Deus transforma as pessoas, Deus transforma lugar, Deus faz coisas extraordinárias. Amém ou não? Então é esse Deus que a gente anuncia. Esse Deus que transformou a minha vida, transformou a sua vida, transformou a sua, porque não transforma os outros? Hein? Deus transformou o meu viver, homem. Será que Ele não transforma o seu também? Ou melhor, o de alguém transformou o seu, porque não transforma? Ou você não foi transformado? Se você não crê na transformação que Deus fez na sua vida, realmente você não tem nem o que testemunhar. Não, eu sou a mesma pessoa, vivia lá na outra igreja, estou aqui, acho bonito, aqui eu gosto aqui, mas sou a mesma pessoa. Não, agora não sou a mesma pessoa, não. Não é questão de igreja, não, nem questão de templo, não. De templo grande ou pequeno, ou se é debaixo de árvore, seja lá como for, é Deus em nós, é Cristo em nós, a esperança da glória. Não é questão de religião, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Eu também fui para a igreja pensando, sabe em quê? Em trocar de religião. Mas quando eu cheguei lá, eu escutei a mensagem do Evangelho, me apresentar uma pessoa, Jesus Cristo, poder de Deus, salvação para quem crê, a porta do Senhor, não é? A porta de entrada para a vida, Jesus Cristo. Então, nós recebemos essa missão. Jonas se dispôs, Jonas começou a se arrumar, Jonas começou a arrumar sua bagagem, e ele deve ter se despedido lá dos pais, da sua mãe, do seu pai, dos conhecidos. Vai para onde? Rapaz, eu vou numa missão. Vou numa missão. O Senhor me mandou para uma missão e eu vou para uma missão. Aí, Nínive ficava para cá, ele vai lá para o porto de Jope. É um porto muito importante. Muito importante aquele porto. Era lá que tinha os navios. Chegavam os navios trazendo mercadoria e levando. Vai lá e fica. Onde é que tem um navio aí para Espanha? Tarsis é na Espanha. Onde é que tem navio? Que hora vai sair navio para a Espanha? E a mala lá, né? Aí o povo, é aquele navio ali, ele vai lá, olha o navio, compra a passagem, imediatamente ele embarca no navio. Aí a Bíblia diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos fugindo da presença dEle. Quando nós deixamos de fazer a missão, nós estamos fugindo da presença de Deus. Foi o que Jonas fez, fugir da presença do Senhor para Tarsis. Assim a gente fica assim pensando: meu Deus, um profeta, ele não sabe que Deus está em toda parte, que Deus é onisciente. O salmista disse: se eu subo aos céus, lá, se eu desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, o Senhor também está lá, e lá o Senhor haverá de guiar as minhas mãos. Então Jonas não estava lembrado disso, que ele tomando esse navio, indo para a Espanha, irmão, 4.000 quilômetros, para lá, 800 quilômetros, de lá para onde ele tomou o navio para ir, atravessar o mar. Disse: eu vou para lá, Deus não vai me ver, não. Eu estou não, olha, Deus, escapei de ir para lá. Escapei de ir para lá, não vou. Mas, homem, fugir da presença de Deus, não tem quem fuja. Não tem quem fuja da presença de Deus. Hein? Desceu a Jope, achou um navio. Você veja a expressão, achou um navio. Ele estava procurando de toda forma. Saiu procurando o navio. Talvez tivesse muitas embarcações lá, perguntando para um: vai para Tarsis? Não, vai não.
Onde é que tem navio para Tarsis aqui? Talvez ele tenha tido esse quebra-cabeça aqui para encontrar essa embarcação. Aí pagou a passagem. Para lá, talvez até ele fosse até, irmãos, em camelo, uma coisa mais simples, né? Talvez não precisasse nem pagar a passagem, mas que ele veio, a Bíblia diz, pagou a passagem. Pagou a passagem para fugir do Senhor. Pagou a passagem, embarcou nele, naquele navio, para ir com eles, para ir com aquela turma de gente lá, para ficar longe da presença do Senhor. Não há como a gente ficar longe da presença de Deus, e o profeta nem tão aturdido ele estava que nem se lembrou disso, que não tinha como escapar da presença de Deus, não tinha como ficar longe da presença de Deus. Pronto, é até aqui a nossa mensagem, porque o resto depois a gente, se Deus quiser, a gente vai pregando para vocês o que acontece nessa viagem, né? É daí que começa o grande dilema na vida de Jonas. Mas o que Jonas fez, a gente tomar uma lição para a gente saber que nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Às vezes eu lamento assim. Parece que assim as pessoas ficam como o profeta aqui. Assim, parece que convida uma igreja 3, 4, 5 anos, tem os estatutos, tem a Bíblia, tem os ensinos, todos os dias pregação, ensina, e olha, a gente é assim e tal. Aí, assim, o crente congregacional, ele acredita no poder da Assembleia. O poder de Deus reside na sua Assembleia de membros. A igreja elege ele para um mandato de 1 ano. Aí depois ele vai jogando, escanteando. Rapaz, a oportunidade é sua. Deus honrou você. Deus conta com você. E agora eu me lembro uma vez, para terminar aqui, eu fazia parte de uma organização evangelística, muito boa a organização. Era os Gideões Internacionais. E aí, irmãos, o irmão era o secretário. E aí ele chegou assim, jogou aquela rama de papel assim, ó, eu não quero mais isso não. Aí o presidente coçou a cabeça assim, disse, irmão, o que é que eu vou fazer com isso aqui, irmão? O que é que eu vou fazer? Eu não esqueci disso nunca. Irmão, o que é que eu vou fazer com isso aqui, irmão? Eu não quero mais. Mas é assim que se trata a obra de Deus, homem. Isso é fugir da presença de Deus. Isso é fugir da obra de Deus. Não se faz isso não.